E se Deus pedisse que você abrisse mão de tudo o que tem para segui-lo? Você estaria pronto para pagar esse preço? Um jovem vestido com finas túnicas e adornado com joias discretas caminha entre a multidão que cercava Jesus. Seus passos são decididos, mas há algo em sua expressão que sugere uma inquietação profunda. Ele não é um homem comum. É alguém que já conquistou tudo o que muitos desejam: riqueza, influência, uma vida confortável e respeitada. Mas ainda assim, seu coração parece vazio. Ao se aproximar, ele se ajoelha diante de Jesus, suas mãos trêmulas sobre os joelhos. Sua voz, forte e educada, carrega um tom de urgência. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O silêncio toma conta do ambiente. Todos ao redor prendem a respiração, atentos à resposta do mestre. Jesus o observa com um olhar que atravessa a superfície, enxergando diretamente sua alma. Por que me chamas bom? Responde Jesus com serenidade. Ninguém é bom, senão um, que é Deus. O jovem escuta atentamente enquanto Jesus menciona os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Com um brilho de alívio nos olhos, ele responde com convicção: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Por um momento, seu coração se enche de esperança. Ele esperava que essa fosse a resposta. Talvez bastasse continuar vivendo corretamente. Mas então, Jesus se aproxima um pouco mais, seu olhar carregado de amor e compreensão. Falta-te uma coisa. O tempo parece desacelerar. O jovem sente o peso das palavras antes mesmo que sejam ditas. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. A alegria momentânea desaparece de seu rosto. Ele não esperava por isso. Seu coração dispara e ele sente um nó na garganta. De repente, a vida que construiu, a segurança de suas posses, tudo isso passa a pesar sobre seus ombros como correntes invisíveis. O que ele fará? Antes de revelarmos sua escolha, precisamos entender como ele chegou até esse momento. Qual foi a jornada desse jovem até aqui? O que o levou a se ajoelhar diante de Jesus em busca de respostas? Essa é a história de um homem que tinha tudo, mas enfrentou a escolha mais difícil de sua vida. Se você gosta de histórias profundas que desafiam nossa fé e nos fazem refletir sobre o verdadeiro significado de seguir a Cristo, inscreva-se no canal Mistérios do Senhor. Aqui, exploramos as verdades bíblicas que transformam vidas. E, se você ainda não assistiu, veja nosso vídeo sobre Bartimeu, o cego de Jericó, um homem que também teve um encontro inesquecível com Jesus e nos ensinou uma poderosa lição sobre fé. Agora, vamos voltar no tempo e conhecer a vida desse jovem rico antes desse momento crucial. O sol da manhã iluminava as ruas movimentadas de Jerusalém. Os comerciantes anunciavam suas mercadorias, as crianças corriam entre as tendas e os sacerdotes caminhavam com expressão solene rumo ao templo. No meio desse cenário vibrante, um jovem rico cruzava a cidade em seu manto elegante, tecido com os melhores linhos e púrpura da época. Seu nome não era amplamente conhecido, mas sua riqueza e influência falavam por si. Desde pequeno foi criado para honrar os mandamentos da lei de Moisés. Seu pai, um comerciante próspero, ensinou-lhe que a conformidade aos preceitos sagrados trazia vitórias. Ele cresceu cercado de conforto, aprendendo com os rabinos e praticando as orações diárias. Aos olhos de muitos, foi um exemplo de um jovem abençoado, íntegro, respeitado e generoso com os necessitados. Mas no fundo, havia uma inquietação. Ele sentia que nem toda a sua riqueza lhe trazia verdadeira alegria. Todas as manhãs, ao abrir as janelas de sua casa luxuosa e contemplar o vasto quintal repleto de oliveiras, ele sentia um vazio que não conseguia explicar. A lei que segue com tanto zelo parecia não responder a um anseio mais profundo dentro dele. Havia algo faltando. Seus amigos o admiravam por sua vida de sucesso. Alguns até brincavam: se há alguém que já garantiu sua entrada no reino de Deus, esse alguém é você. Ele riu da afirmação, mas no fundo, não tinha certeza disso. Certa vez, em uma noite tranquila, enquanto caminhava pelo terraço de sua casa,
Ele contemplava as estrelas e se perguntava: eu faço tudo certo, sigo a lei, sou um homem de respeito, mas por que sinto que ainda falta alguma coisa? Foi então que ouviu rumores sobre um homem chamado Jesus de Nazaré. Dizem que ele tem um ensino diferente, comentou um dos servos da casa. Fala sobre o reino de Deus e como é preciso nascer de novo. O jovem ficou intrigado. Já ouvia falar desse rabi que curava os doentes e desafiava os fariseus. Algumas pessoas o chamaram de profeta, outras de enganador. Mas havia algo que o fez querer saber mais. Naquela mesma semana, em um encontro com outros líderes da comunidade, ouvimos mais sobre os ensinamentos de Jesus. Um comentário comentou: ele diz que não basta cumprir a lei, mas que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Aquelas palavras o atingiram em cheio. Ele amava a Deus. Não amava? Sempre cumpriu as ordens, jamais roubou, jamais cometeu adultério, sempre foi respeitoso. Mas será que ele realmente amava a Deus acima de tudo? Nos dias seguintes, sua inquietação só cresceu. Logo ele encontraria esse Jesus. Numa manhã movimentada, ao saber que Jesus estava na cidade, o coração do jovem disparou. Essa é a minha chance. Vestiu seu melhor manto e partiu às pressas. O destino estava prestes a colocá-lo frente a frente com a resposta que mudaria sua vida para sempre. A cidade estava em alvoroço. Pelas ruas de pedra, um burburinho se espalhava. Jesus de Nazaré estava ali. Pessoas de todas as partes se aglomeravam, esperando ouvi-lo. O jovem rico, ansioso, caminhava apressado entre os grupos reunidos, desviando-se de mercadores e crianças que corriam animadas. Seu coração acelerava à medida que se aproximava do lugar onde Jesus falava. Ele não era um homem comum. Muitos o consideravam um profeta. Outros diziam que era o próprio Messias. Mas quem ele era realmente? Ao finalmente avistar Jesus, algo dentro dele o impulsionou. Ignorando o status e a dignidade que sempre mantinha, correu em direção ao mestre. Quando chegou até ele, não hesitou. Ajoelhou-se. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O silêncio se espalhou entre os que estavam próximos. Os discípulos trocaram olhares, surpresos com a atitude daquele jovem de posição privilegiada. Jesus olhou para ele com profundidade, como se visse sua alma. Havia algo mais naquela pergunta. Não era apenas uma curiosidade teológica, era um anseio sincero. Com voz calma, Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. O jovem permaneceu ajoelhado, atento a cada palavra. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. O jovem assentiu, confiante. Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Os discípulos se entreolharam. Que tipo de homem tinha tamanha confiança? Era evidente que ele se considerava justo, um seguidor fiel da lei. Mas Jesus não olhava para ele como os outros. O olhar do mestre não se prendia ao exterior, mas penetrava a alma. Ele viu o que estava escondido. Então, com ternura, Jesus declarou seu amor. O jovem rico sentia que estava perto da resposta que tanto buscava. Só faltava Jesus confirmar que ele já havia alcançado a vida eterna. Mas em vez disso, o mestre lhe disse algo inesperado. Uma coisa ainda te falta. O jovem franziu a testa. O quê? Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O silêncio tomou conta do ambiente. A multidão olhou espantada. Alguns discípulos prenderam a respiração. Aquelas palavras caíram sobre o jovem como uma pedra. Sua expressão, antes cheia de expectativa, começou a mudar. Vender tudo? Deixar tudo para trás? Mas por quê? Ele não esperava essa resposta. Pensou que Jesus lhe diria algo como: continue sendo bom, ou mantenha sua vida piedosa. Mas agora, o mestre estava pedindo tudo. O jovem abaixou os olhos. Sua mente começou a correr. Minhas terras, meu comércio, minha casa, minha herança. Seguir Jesus significava abrir mão de tudo o que ele considerava sua segurança. Ele respirou fundo,
sentindo o peso da decisão. As palavras do mestre ainda ecoavam: vende tudo, dá aos pobres, segue-me. A multidão esperava sua resposta. Jesus continuava a olhar fixamente para ele com amor, mas algo dentro dele resistia. E então, lentamente, o jovem se levantou. Seu olhar não era mais o mesmo. Ele estava triste, muito triste. E sem dizer uma palavra, virou-se e foi embora. A multidão ficou em silêncio, observando-o se afastar. Os discípulos pareciam confusos. Como alguém que estava tão perto podia simplesmente ir embora? Jesus, com um olhar pesaroso, murmurou para eles: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O jovem rico desapareceu nas ruas de Jerusalém. Seu coração estava pesado. Ele buscava a resposta, mas não esperava que custaria tanto. O jovem rico caminhava pelas ruas de Jerusalém, mas não via nada ao seu redor. As palavras de Jesus ainda ecoavam em sua mente: vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Aquilo não faz sentido. Por que o mestre fez o pedido algo tão radical? Ele era um homem justo, cumpriu os princípios, foi respeitado, ajudou os necessitados dentro do que considerava razoável. Não era suficiente. Seus pés o levaram até sua casa sem que percebesse. Ao atravessar os obstáculos de sua propriedade, viu as terras vastas, os trabalhadores trabalhando, os celeiros cheios. Tudo aquilo era fruto do esforço de sua família por gerações. Ele sempre acreditou que as riquezas foram uma vitória de Deus, uma confirmação de que estava no caminho certo. Agora Jesus lhe disse que tudo isso poderia ser um empecilho para entrar no reino de Deus. O jovem parou e olhou para suas mãos. Por que foi tremendo? Ele sentiu como se estivesse diante de uma encruzilhada. Seguir Jesus ou manter sua vida como estava. Ele respirou fundo e entrou em sua casa. Naquela noite, ele reuniu alguns amigos próximos para conversar. Não queria tomar uma decisão sozinho. O que acham disso? Disse, contando sobre o encontro com Jesus e suas palavras. Um de seus amigos, um homem mais velho e experiente nos negócios, riu e balançou a cabeça. Vender tudo? Isso não faz sentido. Deus nos deu riquezas para usarmos com sabedoria, não para jogarmos fora. Outro amigo, um estudioso das Escrituras, coçou o queixo pensativo. O mestre tem ensinado que o reino de Deus não é deste mundo. Talvez ele esteja falando de algo mais profundo. Mas um terceiro amigo cruzou os braços e disse em tom sério: você realmente acredita que esse Jesus é o Messias? Ele não tem exércitos, não tem riquezas, não tem poder. Você abriria a mão de tudo por um homem assim? O jovem abaixo dos olhos. Não era essa a questão. Ele sentiu que Jesus falava a verdade. Mas a verdade revela um preço que ele não sabia se estava pronto para pagar. Mais tarde, sentou-se à mesa com seus pais. Seu pai, um homem sábio e prudente, notou a inquietação no rosto do filho. Filho, o que te preocupa? O jovem respirou fundo. Pai, e se estivermos nos apegando a coisas que nos afastam de Deus? O pai arqueou as sobrancelhas. Você sempre foi um homem de fé. Por que essa dúvida agora? O jovem hesitou, mas então confessou. Jesus me pediu para vender tudo e segui-lo. O silêncio tomou conta da sala. Sua mãe foi a primeira a falar, com a voz especializada em assuntos de interesse. Mas meu filho, e o nosso nome? E tudo o que construímos? O pai, mais contido, ponderou. Eu já ouvi falar desse Jesus. Ele é um homem bom, mas pedir que você renuncie a tudo, isso é radical. O jovem suspirou frustrado. Eu sei, mas... E se essa fosse a única maneira de encontrar a verdadeira vida? Seu pai colocou a mão sobre a dele e disse gentilmente: meu filho, Deus nos deu sabedoria para discernir. Pense com cuidado. Não tome uma decisão precipitada. O jovem concordou, mas dentro dele, o conflito continuava. Naquela noite deitou-se, mas não conseguiu dormir. Seu coração estava inquieto. Levantou-se e caminhou até o terraço. Dali a cidade é iluminada por tochas e lamparinas. Era um homem de posse, de influência. Mas por que se sentia tão vazio? Ele procurou a Jesus em busca de confirmação de que já estava no caminho certo. Mas em vez disso,
recebeu um chamado que necessitava de uma escolha. Jesus pediu para abrir a mão de tudo. Significava confiar que Deus supriria tudo. Mas ele não sabia se poderia. Sentia-se como alguém que está prestes a dar um passo no escuro, sem saber se há chão para sustentá-lo. Naquele momento, o jovem descobriu a verdade mais dolorosa de todas. Ele não possuía suas riquezas. Elas é que o possuíam. A tristeza voltou a pesar sobre seu coração. O que ele faria agora? Para descobrir o que ele vai fazer, assista até o final. O sol começou a surgir no horizonte quando o jovem rico saiu de casa. Aquela noite sem sono o deixou exausto. Mas ele havia tomado uma decisão. Falaria com Jesus novamente. Ele atravessou a cidade com passos firmes, mas dentro dele, tudo era tempestade e dúvida. Será que o mestre ainda estaria ali? Será que suas palavras ainda seriam as mesmas? O jovem tentou argumentar que Jesus poderia oferecer uma alternativa, um caminho menos radical. Afinal, Deus não exige sacrifícios tão grandes, não é mesmo? Quando chegou ao lugar onde a multidão se reunia, seu coração acelerou. Jesus estava ali. Falava com alguns discípulos, mas assim que o jovem se aproximou, os olhares se voltaram para ele. O jovem respirou fundo e deu um passo à frente. Mestre... Jesus olhou para ele com aquele mesmo olhar cheio de amor e compreensão. O jovem sentiu a garganta seca. Como era possível que um simples olhar o fizesse sentir-se tão exposto? Ele tentou encontrar palavras, mas só conseguiu perguntar: não há outro caminho? Jesus manteve-se em silêncio por um instante. O jovem engoliu em seco. Ele sabia a resposta antes mesmo de ouvi-la. Mas Jesus, com calma e firmeza, disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. As palavras cortaram fundo no coração do jovem. Ele sentiu o peso da escolha sobre seus ombros. Ali estava a verdade nua e crua. Ou ele renunciava a tudo e seguia Jesus, ou continuava vivendo como sempre viveu. A resposta estava diante dele, mas ele não conseguiu dar o passo. A multidão ao redor estava em silêncio. Todos esperavam. O jovem baixou os olhos. O vento soprou suavemente, levantando poeira no chão. Ele queria falar, queria dizer algo, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. No fundo, ele já sabia o que estava escolhendo. Seu coração estava dividido. Ele queria Jesus, mas queria suas riquezas também. Por fim, ele apenas abaixou a cabeça e deu um passo para trás. Depois outro e mais outro. Até que virou-se e começou a se afastar. O silêncio ainda reinava entre as pessoas. Jesus olhando para ele, mas não o chamou de volta. O jovem sentiu um nó na garganta, mas continua andando. Seus pés são pesados como chumbo. E então, a tristeza o atingiu como uma onda avassaladora. Porque ele sabia que perderia a maior oportunidade de sua vida. Jesus olhou para os discípulos, que observavam a cena sem entender completamente o que havia acontecido. Então, o mestre suspirou e disse: quão difícil é para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos se entreolharam. Pedro franziu a testa. Mas, Senhor, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e falou, como se compreendesse a confusão que reinava em seus corações. Para os homens, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Os alunos ficaram em silêncio, refletindo. E o jovem rico? Ele continuou caminhando. Cada passo para longe de Jesus era um passo para mais perto da vida que ele conhecia. Mas agora essa vida parecia vazia. O jovem rico caminhava pelas ruas de Jerusalém, mas seus passos eram lentos, como se o peso da decisão estivesse esmagando seus ombros. Ele havia feito sua escolha. As casas confortáveis, os tecidos finos, as moedas de ouro guardadas em seus cofres, tudo continuava ali. Mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Pela primeira vez, ele se sentiu vazio. Por que não consegui dizer sim? Ao entrar em sua casa, foi recebido por servos atentos, que perguntaram se ele precisava de algo. Ele apenas acenou com a cabeça e entrou no grande salão. As tapeçarias luxuosas pendiam das paredes. As mesas estavam repletas de frutas e vinhos caros, mas nada disso o preenchia. Ele se sentou e passou as mãos pelo rosto.
O que havia acabado de acontecer? Ele teve a chance de seguir o Mestre, uma chance de fazer parte da história de Deus, mas não conseguiu renunciar. Agora sentado ali, tudo o que restava era o arrependimento. Enquanto isso, os discípulos ainda refletiram sobre o que tinham presenciado. Pedro, sempre impulsivo, foi o primeiro a falar. Mestre, nós deixamos tudo para você seguir. E agora? Jesus olhou para ele com um sorriso tranquilo. Não há ninguém que tenha saído de casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras por amor a mim e ao Evangelho que não receba 100 vezes mais, agora, nesta era, e no futuro, a vida eterna. Os discípulos se entreolharam. A mensagem era clara. O preço de seguir Jesus era alto, mas a recompensa era incomparável. O jovem rico não voltou. Jesus não correu atrás dele, porque seguir Jesus precisa ser uma decisão voluntária. A história desse homem não tem um final feliz, pelo menos não nos evangelhos. Não sabemos o que aconteceu depois, mas sabemos que ele ficou triste, porque nada no mundo pode preencher o vazio que só Deus pode ocupar. E agora eu te pergunto, quantas vezes temos medo de abrir mão do que nos prende? Quantas vezes queremos seguir Jesus, mas não conseguimos deixar certas coisas para trás? Esse jovem poderia ter tido seu nome gravado nas Escrituras, ao lado de Pedro, João e Tiago. Mas escolheu o ouro em vez da eternidade. E você? O que ainda te impede de dar um passo de fé? Lembre-se, o que Jesus tem para você é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Se essa história tocou seu coração, eu te convido a assistir nosso vídeo sobre o Filho Pródigo, que também fala sobre escolhas e arrependimentos. E se você ainda não se inscreveu no canal Mistérios do Senhor, inscreva-se agora. Aqui, toda semana temos histórias que te fazem refletir e crescer na fé. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você aprendeu com essa história? Nós vemos no próximo vídeo.